Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Sevencast e hoje a gente vai falar sobre ferramentas pagas. Eu sou a Gabi Bobo, coordenadora de conteúdos, e eu tô aqui com os meus companheiros, o Murilo e o Rafael, e eu quero que eles se apresentem. Olá, tudo bem? Pessoal, meu nome é Rafael, sou da 77 Digital Marketing, sou gestor de tráfego aqui na aceleradora. Fala galera, eu sou o Murilo, eu sou gerente de mídias aqui, né? E coordenador de operações. Então, hoje a gente vai falar bastante de ferramentas gráficas, não só de ferramentas gráficas, de ferramentas em geral, né? Que a gente usa no dia a dia e por que a gente seleciona elas, né? Acho que a gente já passou por N ferramentas, por muitas coisas de todos os tipos, e sempre é uma experiência nova. Você está sempre ali tendo que aprender de novo, usar, e aí sempre tem uma outra que se destaca mais, mas é legal a gente comentar isso aí aqui. E eu acho que vale a pena falar que é um aprendizado infinito, né? Você Exato. sempre vai estar se atualizando, encontrando uma ferramenta nova, sempre vai ter uma ferramenta, um lançamento de uma ferramenta nova que vai ajudar em algum ponto. Então, assim, é um conhecimento infinito mesmo. Tem que estar sempre se atualizando. E às vezes tem uma falha que te incomoda muito em uma ferramenta, aí você tenta mudar para outra para ver se vai ser corrigido. Então é realmente uma mudança constante. Então, o episódio de hoje a gente vai fazer em um formato diferente. Eu vou falando alguns tópicos, né, de tipos de ferramentas, e aí a gente vai conversando aqui sobre as ferramentas que a gente já testou, que a gente gosta, que a gente não gosta. Bom, primeiro a gente quer começar com ferramentas de e-mail marketing. Então, eu queria que vocês me dissessem aí, pela experiência, qual fez mais sentido, qual não faz. Beleza. Lembrando que acho que a gente vai colocar uns links depois também para o pessoal saber onde para facilitar. Qual que é os sites de cada ferramenta e tudo mais. Cara, a gente já teve experiência com algumas atuais, assim, acho que é importante falar, né? Tipo, Lead Lovers, Active Campaign, que é o principal que a gente usa hoje. O Egoi também a gente usa em um outro cliente. Então, acho que meio Shimp também chegou a usar alguma vez, né? Mas pouca coisa também, né? E eu acho que, assim, de geral, assim, campeão que a gente pode falar é o Active, né? O Active Campaign é fora de série, assim, como ferramenta de e-mail, e é o que ele faz. Ele não tem consultor de página junto. Ele é focado na ferramenta de e-mail e ele entrega isso muito, muito bem, assim. Então... Eu acho que, complementando isso que o Murilo falou, o Active Campaign ele entrega muito bem isso que ele é proposto para fazer. Ele é uma ferramenta de e-mail e ele entrega muito bem isso. Ele é intuitivo. Cara, acho que qualquer pessoa que bate o olho ali na ferramenta, com uma hora assim, dando uma estudada, já consegue criar uma automação, consegue fazer uma campanha de broadcast ali tranquilamente, construir um formulário, ou construir uma lista também de leads. Então, é uma ferramenta bem simples de se usar. Era um pouco mais cara, assim, quando você começa a partir de 20 mil leads, 50 mil leads, a brincadeira começa a ficar um pouco salgada, assim, né? Mas, assim, quem pretende ir bem fundo, assim, nesse mercado, eu recomendo muito, porque a gente já teve experiências com outras ferramentas, tipo Lead Lovers. Os caras se propõem a fazer 50 mil coisas e eles fazem as 50 mil coisas meia boca. Então, assim, eu não gosto tanto. E todas essas ferramentas de e-mail marketing a gente consegue fazer landing ou não? Porque eu tenho, a única que eu tenho experiência foi a Lead Lovers, assim, eu mexi uma vez nela. Do restante não conheço muito, né? Porque não está dentro da minha área. Então, uma dúvida, assim, eles fazem, todos fazem meio que essa parte de landing ou não? É exatamente isso, não necessariamente. Assim, o Active Campaign, ele não faz landing page. E isso que dá um sentido para a coisa, né? Porque ele se propõe a fazer o e-mail e ele faz e entrega isso. E também, que nem o Rafa falou, dá para fazer também muita coisa avançada depois nele. Você tem muitas opções de funil, assim, e, cara, a customização é infinita, assim. O quanto você tiver de regras que você quiser colocar nos seus funis, você consegue fazer. Agora, já o Lead Lovers, ele tem um pouco essa cara um pouco diferente. Ele foca mais em ser uma ferramenta um pouco mais completa em algum sentido, mas ele acaba não dando para entregar tudo, mas ao mesmo tempo ele consegue
fazer o que você precisa, né? Se você... O basicão, né? Você precisa exatamente. Se você precisa pelo preço de uma ferramenta que tem a página e o e-mail junto, pode ser uma opção. Só um exemplo de uma feature que a gente conseguiu implementar de um dos clientes nossos aqui, para mostrar o quão completo o ActiveCampaign é. Então, tipo, a gente manda um e-mail para a pessoa e a partir de então, se a pessoa entrou em determinada página, ele consegue, uma determinada página que você instalou, tipo um pixel do ActiveCampaign, né, dentro do seu site, ele consegue identificar aonde esse usuário foi e segmentar em determinada lista. Então, pelo tipo de navegação que a pessoa faz, você consegue fazer esse tipo de segmentação. E, cara, isso é um detalhe muito incrível, assim, que faz toda a diferença na hora de você qualificar os seus leads. Muito bom. Bom, agora o segundo tipo de ferramenta para construtor... Rapidinho. Pode falar. Deixa eu só uma dica assim final que a gente coloca como melhor para usar mesmo se você tiver podendo pagar e tudo mais, é o Active. Faz muito sentido como ferramenta de e-mail. Agora, para iniciante, assim, MailChimp e o Egoi, eu acho que são os que mais fazem sentido, porque eles têm um número, sei lá, 1000 leads que você pode pegar sem pagar nada, entendeu? E usar. Então, se você está começando bem do zero aí, sempre tem essas opções praticamente zero custo, né? Que é só você entrar, se cadastrar na plataforma e começar a pegar os leads por lá. E aí, quando você quiser aumentar o plano, aí eles vão começar a te cobrar. Mas é interessante ter essas opções grátis ótimo. também. Muito bom. Eu amo ferramentas grátis. O segundo ponto aqui, ferramentas de construtor de sites. Eu vou começar falando sobre o único que eu tenho mais conhecimento e que eu mexo tanto dentro da 77 quanto para um dos nossos clientes, que é o WordPress. Eu acho que ele é bem... Ele tem muitos detalhezinhos, né, de plugins e tudo mais, mas ele é bem intuitivo e eu gosto bastante, assim, do visual, tanto do visual dos templates quanto no operacional mesmo. Eu subo mais a parte dos artigos, né, não mexo tanto na estrutura. Então, para aquilo que eu preciso, a funcionalidade WordPress, eu acredito que seja uma boa opção. Eu acho que é bem nessa linha, assim, vai depender do que a gente usa e para qual que é a finalidade, né? O WordPress, ele normalmente, ele começou com blogs, né? Ele era blog lá no começo e aí foram criando em cima e foi montando esse negócio de ser uma máquina de fazer site ali, que você vai encaixando várias partes, aí você cria um site. E ele é bom, ele consegue ser usado em vários casos. Em empresa mais ou menos muito grande, que não tem, que você vai ter muita entrada de pessoas no dia a dia, aí fica mais difícil. Ele tem muita coisa que vai encaixando e acaba não funcionando em questão de velocidade de site, mobile e tudo mais. Então você acaba perdendo um pouco mais experiência dependendo da escala que você está. Mas se você tem uma escala menor, faz bastante sentido. Um blog, por exemplo, também normalmente faz bastante sentido. E aí também vai ter outros tipos, né? Para também cada objetivo que você tiver. Então, hoje em dia a gente está usando um que chama Digital Rocket, mas que na verdade, ele é uma plataforma polonesa que chama Landinge. Essa é bem conhecida, assim, o pessoal do mercado conhece bastante. E o Landinge é bem mais caro. Eles meio que vendem o direito para essa empresa brasileira pegar, vender e distribuir aqui no Brasil. E aí sai bem mais barato. E, cara, eu tô usando mais até agora, né? Tô gostando bastante. A gente teve experiência já com Lead Lovers, ClickPages, Builderall, mas ficou tudo mais ou menos nessa, né? Todos fazem mais ou menos um monte de coisa, mas no fim acabaram fazendo tudo muito bem. Então, como tem essa solução brasileira aí, pra gente tá fazendo bastante sentido. Vou complementar um pouquinho, assim, a gente já teve bastante experiência com o ClickPages, né? Tipo, a gente, cara, assim, é funcional, mas a gente não recomenda tanto, tem muitos problemas técnicos, não é tão intuitivo, o sistema de arrasta e solta deles não funciona muito bem, tem várias limitações com relação a tamanho de botão, cor, template,
assim, visualmente fica um negócio meio amador também, a minha impressão, sabe? Dá para você fazer bem, mas você vai gastar muito tempo fazendo bem, Sim, né? É e bem mais tipo, difícil. assim, pô, você vai fazer uma página de captura. Cara, você não quer desprender tanto tempo para poder fazer um Exatamente. negócio legal, né? Seria massa se você já tivesse um template que já vem um negócio bonito e tudo mais. Agilizar, né, o processo. Exato, exato. E Exatamente. aí, sentido ainda, eu queria compartilhar o nome de uma que a gente utiliza. Ele é, para um dos clientes aqui, ele não é uma ferramenta de construção, ele é um plugin. Então, ele é um plugin do WordPress, ele é pago. Se eu não me engano, ele custa $30, e acho que você compra ele uma vez só, $30, e chama Tree Architect. Cara, é uma ferramenta muito boa, tem muitos temas legais para você usar. Acho que tem mais de uma variedade de mais ou menos uns 100 temas assim para você utilizar, bem completos, intuitivos. O sistema de arrasta e solta funciona muito bem. Tem assim, você vai perder um certo tempinho até você aprender a mexer nele 100%. Mas depois que você aprende, cara, é muito tranquilo e assim, muito bem feito. Tem integração com várias ferramentas de e-mail marketing, então, para poder fazer captura e tudo mais, e eu recomendo bastante. Depois a gente passa o link também, coloca o link na descrição do podcast, dessa ferramenta. Chama Tree Architect. Legal, muito bom. Mais algum ponto das ferramentas de construtor de site? Ou a gente pode passar para a próxima? Eu acho legal. O resto a gente deixa na descrição do vídeo. Bom, o terceiro ponto, ferramentas de conteúdo. Então, isso é uma coisa que eu estou bem em contato, né? E as ferramentas que eu uso, elas costumam ou ser gratuitas ou não serem tão caras, assim, tem um custo bem tranquilo. Quando a gente fala de produção de conteúdo, né? Eu sempre uso um lugar que eu edito as fotos, porque eu gosto de deixar o tamanho certinho no Instagram, enfim, eu uso o InstaSize, também nele eu uso alguns filtros. Ele era gratuito até o momento que eu baixei, mas agora algumas pessoas começaram a baixar, ele tem um valor, mas não sei dizer exatamente quanto. Mas ele é ótimo, eu gosto bastante. O Perfect Video, que eu uso para editar vídeos, ele é R$18,90, mas é um valor que você paga para sempre, então é de boa também para você ajustar. Então, se você produz seus próprios vídeos, colocar no tamanho, seja de IGTV, de feed, enfim, colocar as headlines, ele é ótimo, super fácil de mexer, você consegue aumentar a velocidade. Então, eu gosto bastante. Tem pessoas que usam InShot, que acho que tem as mesmas funcionalidades, né? Depende aí da sua preferência, do que você gosta, da maneira que você gosta de mexer nos aplicativos. Isso na parte de produção, né? Quando a gente fala de programação de conteúdos, tem uma infinidade. Eu uso para alguns clientes o estúdio de criação, porque ele é gratuito, ele é do próprio Facebook, eu consigo programar todas as postagens e é uma ferramenta muito boa. Eu consigo no mesmo post já colocar no Instagram e no Facebook, enfim, consigo fazer o planejamento. Agora, para outros clientes, para 77, para um cliente em específico, a gente usa o MLabs, que também as funcionalidades são as mesmas. A única diferença é que nele consegue programar story, mas eu confesso que eu nunca programei um story, porque é uma coisa meio que não tem muito como programar. É meio do dia a dia, né? Bem na hora. Não tem, assim, só se for algo específico, né? Mas ainda não precisei. O único diferencial do MLabs é a questão de alguns relatórios, que eu acho que fazem a diferença, porque tanto no estúdio de criação quanto no próprio Instagram, a gente fica muito limitado a 7 dias de relatório. Lá no MLabs, não, ele mostra desde quando você entrou no Instagram, e aí com isso você consegue ver o avanço que teve ao longo do tempo. Então, essas são as ferramentas que eu recomendo, assim, na parte de conteúdos em si. Algumas gratuitas, o MLabs, ele é de boa, assim, também, tipo, uns R$12 por mês, por conta. É uma coisa bem tranquila, assim, não é nada extremamente ajuda, caro. né? Vale a pena. Sim, sim. Legal. Vocês sabem alguma? Vocês usam alguma parte de conteúdos? Eu só tinha ouvido falar do MLabs mesmo, porque a gente até pesquisou juntos, né, pro mesmo cliente, né? Verdade. Foi. A gente pesquisou na época e assim, foi que a gente conseguiu encontrar mais simples e com bastante features, mas eu não conheço mais nenhuma outra. Na parte de produção também entra o Canva, né? Eu acho que ele entra como uma ferramenta gratuita aí. Eu coloquei ali embaixo para falar.
Ele faz muito sentido. Assim, ele é gratuito. Todas essas ferramentas, elas têm a versão gratuita, mas tem a versão paga também, se você quiser, né? O tema é ferramentas pagas, mas claro que tem alguns que a gente tem ambas as opções. E para mim, eu acredito que seja uma ótima, se a pessoa mesmo produz seus posts ou para ajustes rápidos, mais fáceis, é excelente. Então, exatamente, eu coloquei até no tópico ali, junto com as ferramentas Adobe, eu coloquei o Canva, porque se é para coisa fácil e prática, assim, de só post diário na internet, cara, o Canva vai fazer 80% do trabalho da maior parte das pessoas, assim, eu acho, né? Vai ser um monte de gente conseguiria usar e é muito fácil, já te dá um monte de template, já te dá um monte de coisa de graça. E é fácil de mexer, assim, é bem intuitivo, então o Canva é recomendadíssimo, assim. Se você não tiver ninguém para mexer num Adobe Photoshop da vida, e mesmo o Adobe Photoshop você vai usar também para outras coisas, né? Para tratar uma imagem, por exemplo, não necessariamente só para fazer uma peça. Então o Canva em si, para você diagramar, né? Montar as coisas, cara, é mão na roda, assim. Com certeza, se você não está usando, é uma boa usar, que vai fazer muita diferença. Sim, com certeza. Bom, e ferramentas de gestão de pessoas? O que vocês acreditam quais ferramentas vocês acham interessante? A gente tem Trello, MindMaster. Eu ia comentar que entra no meio que num... Fica entre... O Trello ele ficaria entre organizacional, né? E também de gestão de pessoas. Então tem... Eu acho que teria as duas frentes, né? Primeiro, questão de comunicação. Exato. Então, aí a gente utiliza tanto o próprio Zoom, que a gente está usando para gravar esse podcast agora, para reuniões diárias e tudo mais. Eu, particularmente, gosto bastante do Whereby, que eu gosto bastante porque ele é bem prático, é só, cara, 3 segundos para você criar uma sala. Tipo, também gosto, só pegar. A sala já é só colocar o link da sala já está sempre criado, né? Então é só você mandar para a pessoa e acabou. O Zoom, eu acho que eu nunca criei uma sala pelo Zoom, eu sempre entro. Só que daí tem a parada que, tipo, você entra pelo navegador, aí ele vai abrir o aplicativo dentro do computador. Então, tem que abrir o aplicativo. Já tem um passo a mais, né? Mais de 40 minutos a gente tem que fazer no pago, né? Porque ele tem uma limitação. Exato. Então eu gosto bastante do Whereby. E assim, para conversas mais simples, que a gente adotou aí por último também, eu tenho usado o Discord, principalmente para falar com mais pessoas da equipe, que são coisas mais rápidas e mais simples, assim. Eu só uso o Discord, deixo ele mutado. O Discord, para quem não conhece, é uma ferramenta que você entra como se fosse uma sala de bate-papo, né? E é só com áudio, não tem o vídeo em si. E assim, é só você deixar mutado ali que é tranquilo. E a hora que você quiser falar com a pessoa, você desmuta. Então, pro dia a dia, assim, eu acho bem fácil também de utilizar. Legal. Mas nessas linhas, assim, que nem você tinha falado antes, né? Que é mais organizacional. Tem o Trello mesmo, que a gente vai usar para algumas coisas também, para definir tarefas. E as pessoas vão olhar lá diariamente. Acho que o Trello ele vai ter aquele esquema de cardzinhos, né? Então é fácil de ver as coisas, elas estão ali, assim, é fácil de você manipular elas. Então acho que essa é uma das coisas que fazem a gente usar hoje em dia, assim. Que nem se comentou do Discord. O Discord é uma ferramenta de jogo, na verdade, Exato, né? Mais da galera que joga, porque ele tem suporte para isso. Inclusive quando você tá jogando qualquer coisa, ele aparece lá. Rafael está jogando tal jogo. Ele tem um suporte total para isso, mas ele por causa disso, né? A galera acho que é meio chata com essas coisas e ele é uma plataforma muito boa, realmente. Assim, você consegue criar salas muito rápido e ter a sua comunidadezinha ali, todo mundo entra nela. E aí você tem as salas disponíveis, você clicou numa sala, você já está lá, você já consegue abrir o microfone e falar. Não tem a parte do vídeo, mas para chat, né, sua conversa de voz, assim, é bem prático e fácil. Excelente. Bom, ferramentas de produtividade. Eu confesso que eu não utilizo nenhuma, assim, em específico, não que eu lembre, mas gostaria,
porque eu acredito que isso faz muita diferença, né? Você ter o foco em uma única tarefa, você ter o tempo focado em uma única questão. Eu até vi uma vez que chama Pomodoro, você baixa pelo próprio celular, e aí é justamente isso, né? Você ter os momentos específicos para cada tarefa, mas eu não uso nenhuma em específico. Esses de Pomodoro, Pomodoro Technique lá que os caras chamam, e aí tem um esqueminha que é mais ou menos 25 minutos você trabalha, ele tem tipo um contadorzinho, você trabalha 25 minutos, você descansa 5, trabalha 25, descansa 5, trabalha 25, aí você descansa meia hora. Eu acho que é isso. Ou tem mais um ciclo até um descanso de meia hora. É bem interessante, eu cheguei a usar uma época, eu gostava bastante, e aí esse é o tipo de coisa que funciona para algumas pessoas, para outras não, o negócio é você pegar, testar e ver se funciona para você, assim, mas é bem interessante, com certeza. Tinha um que eu tava lembrando, agora eu não sei. Vocês têm mais algum para falar? Nossa, esses eu não utilizo nenhum mesmo. Tem um que é pessoal, assim, mas não é exatamente de produtividade igual o Pomodoro, mas eu uso para tarefas minhas, assim, que é o Todoist. E aí é mais para eu e minhas tarefas, e é legal que você consegue marcar várias tarefinhas ali e também linkar e-mail. Então, esse e-mail é essa tarefa, então já Legal, muito bom. Bem interessante, assim, esse Da é hora. isso. Muito bom. Eu usei bastante também. Ele vai juntando, ele tem uma gamificação, ele vai juntando os pontinhos, ele é bem, Legal. bem animado, assim, para te ajudar. É legal. Bom, próximo ponto, extensões do Chrome. Eu particularmente adoro, tenho algumas que facilitam a minha vida, assim. Uma é o Speed, acho que é Speed Controller. Esse, com certeza. Que eu amo assistir tudo na velocidade 2. E isso são... Normalmente essas extensões são todas gratuitas, não são? Ou tem alguma paga? Sim, geralmente é todos gratuitos, eu imagino que deve ter coisa paga sim, mas a maior parte das boas, assim, sempre tem os gratuitos bons e úteis, assim. E Mas essa mais aí vocês né? usam? Não, essa aí é uma das que eu ia falar com certeza, que, cara, não tem como, às vezes, você vê um vídeo na internet e às vezes a pessoa fala meio devagar, assim. Nossa, fala, eu já vou na velocidade 2,5, sou meio 2x, desesperada. 2x. Aí precisa ter, cara. Isso aí é muito simples, vai te ajudar muito, com certeza, assim, no dia a dia, para ver os vídeos mais rápidos. Podia ter um áudio do WhatsApp também, né? Não. Eu já ouvi falar que tem. Tem Já essa. implementaram? Opa, não, eles já têm pronto. Eu já ouvi extensão? uma extensão de um produtor que ele utiliza. Ele falou, cara, eu sou viciado nisso. E Tô aí, atrás disso hoje. ele até compartilhou. Depois eu pego o link também. Eu esqueci o nome, mas ele compartilhou. E é a mesma coisa, né? Só para acelerar os áudios do WhatsApp. Tem o Pixel Helper, que eu acredito que vocês devem também usar bastante. Esse a gente usa bastante, o Pixel Helper e o Tag Assistant. Tag Assistant também, né? Sempre para checar se tá tudo certo com os pixels, com os tags do site. Tá dando algum erro, o que tá disparando. E até, às vezes, digo mais, às vezes eu entro em alguns produtores, alguns caras bem fodas, assim, para dar uma checada do que eles estão colocando, o que tá disparando, entendendo. Tem um aqui que eu não sei como fala, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Vidic. É isso? Acho que eu tenho. Ele eu tenho aqui. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas eu coloco o link. Na verdade, comecei a usar faz uma semana e achei bem interessante, principalmente quando a gente fala de tags no YouTube. Foi o Breno aqui da 77 que me indicou. Quando você vai colocar as tags no YouTube, ele vai dando uma pontuação. Então, ele vai te mostrando, faz mais sentido, tipo, você coloca marketing digital. Aí, o que é marketing digital? Tá com uma pontuação mais alta e a concorrência baixa. Enfim, é bem bacana para você conseguir direcionar melhor os conteúdos do YouTube. Ele deve ter outras funcionalidades, mas foi para isso que eu baixei. Eu tenho aqui, acabei nunca usando muito, mas é bem interessante, assim, te dá muita informação. Sim. Uma que eu uso bastante aqui, porque eu sempre estou criando páginas, mexendo em páginas de captura, páginas de vendas, etc. É uma que chama Color Pick Eyedropper. Então, o que ele faz? Você clica nele e vai na cor que você quer da página e ele te dá o código dessa cor. Então, para quem cria muita página, é sempre importante você ter o código da cor
para você colocar ali, porque se você for escolher a cor na mão, nunca vai chegar na cor exatamente igual que você quer, né? Eu acho que eu vi isso numa live do Pedro Sobral, mas não baixei. Isso. Eu uso um Então, desses, chama Colorzilla. É bom. Legal. Aí você passa em cima da página e ele já te dá ou ele te dá o RGB, ou ele te dá o HSL, que são códigos da cor também, ou ele te dá eu esqueci como é que chama o nome do códigozinho principal, mas ele te dá um código de 6 dígitos aqui que você coloca lá e ele já identifica qual cor é aquela. Não. É sensacional, é importante essas vezes também. Muito legal. Boa. Bom, para finalizar, plataformas de afiliados. Aí eu acho que é mais indicar as que tem aí no mercado que a gente já usa. Claro que, cara, essas são as maiores aqui do mercado brasileiro, mas se você for pesquisar, vai ter um monte de coisa lá para fora também. Então, aqui no Brasil tem o Hotmart, Eduz, Monetize, eu acho que são os principais, assim, cada um pouco ali com o seu jeito, mas todos são os principais que rodam aqui e a maior parte dos produtores estão neles, né? Isso. Eu acho que, para falar um pouco, eu acho que a Hotmart e a Eduz são bem parecidas, assim, elas duas são bem focadas em infoprodutos, então sempre vai ser e-book ou cursos, etc. E a Monetize, eles também têm infoprodutos, mas eles entram também bastante na parte de produto físico. Então, sempre você vai encontrar muitos produtos físicos lá, tipo cápsula, remédio para crescer cabelo, coisas assim desse tipo. Então, ela é mais focada em produtos físicos. Assim, não necessariamente porque também, cara, já vi produtores, um dos maiores produtores do Brasil, acho que é o Thiago Nigro, para quem não conhece, o Primo Rico, também tá lá na plataforma da Monetize. Então, assim, não é só o foco dela, mas ela tem bastante parte de produto físico e a Hotmart nem trabalha com produto físico, né? Exato. A Eduz eu não tenho tanta certeza, assim, mas eu acho que eles até fazem um pouco, mas a Monetize é o maior foco, assim. E essas plataformas, normalmente, você não paga, tipo, para entrar, né? O que você vai pagar é uma taxa de acordo com aquilo que você vender. É assim que todas funcionam, né? Isso. Para afiliado também você não paga nada, só ganha comissão em cima do que você vende. E para produtor, você só vai pagar também a partir do momento que você está realizando vendas. E aí cada uma tem a sua taxa de hospedagem, né? Que você paga para deixar o seu curso hospedado lá, ter toda a infraestrutura de checkout, de turma, de controle de alunos, processamento de pagamento, etc. E aí cada uma vai variando e também dependendo do tamanho do produtor, se é um cara que fatura milhões, se é um cara que fatura milhares, eles vão variando a taxa aí essa taxa de hospedagem. Legal. Bom, a gente está chegando ao final da nossa gravação e eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Imaginem que a gente só pode usar uma ferramenta na vida. O restante vai ter que fazer tudo manual. Queria saber qual vocês escolheriam, né? De acordo com o meio que vocês trabalham hoje. Se vocês pudessem escolher uma única, qual seria? Putz. Apertei. Eu vou falar uma aqui. Posso falar? Pode falar. Deixa eu acho pensar. que no nosso meio, assim, não tem como fugir muito disso, principalmente para mim, que é a ferramenta que eu acho que eu passo 80% do meu dia mexendo, que é o Facebook Ads. Não tem como, eu tô lá toda hora, sempre mexendo, alterando uma coisa. Não é a mais agradável de se anunciar, mas pro nosso nicho não tem como, tem que ser por lá, ela é incrível para você encontrar novos usuários. Então, o Facebook Ads com certeza seria para mim. Legal. Dessas plataformas assim, eu acabei considerando mais outra parte, né? Eu fiquei pensando, porque a Gabi falou, você vai ter que fazer todas as outras na mão. Eu falei, cara, acho que o e-mail é o pior, velho. Imagina ter que mandar um e-mail para cada pessoa toda vez. Eu falei, não, vou pegar de e-mail, então vamos ficar com o Active, que eu acho que vai ser melhor. Até as páginas, cara, dá pra fazer em HTML, não precisa de outro não, mas o e-mail, mandar um por um, é difícil. Bom, o meu é mais fácil, né, assim, na parte de produção de conteúdos, já fiz muita coisa na mão,
É que a gente vai evoluindo e aí aos poucos a gente vai tendo as ferramentas. Mas uma coisa que eu sou apegada seria alguma ferramenta de postagem automática. Então, poderia até ficar com o estúdio de criação gratuito ou um MLabs, que é um pouco mais completo. Eu escolheria esse estilo de ferramenta para justamente conseguir ter um planejamento. Mas é uma pergunta difícil, assim, mas só para a gente ver qual ferramenta, assim, realmente é igual à luz, né? Parece que a gente não vive sem, né, o celular. Sim. E tem algumas ferramentas que são uma extensão de nós. E é legal mostrar como a gente é dependente delas também, nós né? Somos super. Pensar só em uma? Como assim só em uma, né? Deu um pânico. Um pânico geral. Não, mas muito bom. Então, você que está assistindo esse vídeo, seja no YouTube ou ouvindo pelo podcast, a gente quer que você compartilhe com outras pessoas que também precisam dessas informações, né? Porque a gente sabe que esse mundo é cheio de ferramentas e muitas vezes a gente fica na dúvida de qual faz mais sentido usar. Óbvio que isso é uma opinião pessoal nossa, né? A respeito daquilo que a gente já viveu, já testamos. Então, podem contar com a gente também, mandando nos comentários se vocês gostaram do vídeo, sobre novos temas que vocês gostariam que a gente compartilhasse, conversar com a gente através do Instagram, enfim, estamos disponíveis. Fechou, galera? Muito Muito obrigada pela participação de todos. Valeu!